Bem, pessoal, quero mostrar para vocês as plantas que nós temos aqui em casa. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É plantar e comer, né, a verdura que a gente planta sem agrotóxico. Aqui um tomateirozinho, tem o pé de couve, tem um alecrim, mais um pezinho de couve. Aqui é onde a gente faz a compostagem, uma pequena compostagem. Tem aqui um pé de coqueiro, anão, né? E olha esse, pé de maçã. Aqui em Rondonópolis, pelo que eu saiba, só tem esse pé de maçã. Já está produzindo, olha aí as maçãzinhas, que bonitinha. E é uma delícia essas maçãs. Tem aqui o poejo, que é para chá, né? Aqui as moreias, são sempre floridas, as moreias sempre estão floridas. Aqui, ali nós temos o manjericão, né? Tem o pezinho de boldo, que é de praxe. Ali nós temos o hortelã para a gente fazer com quibe de vez em quando, ó. Pezinho de jiló. Temos também a babosa, né? Pé de banana, já colhemos 4 cachos de banana desse pé. Uma delícia. Aqui uns 11 horas. Aqui tem cheiro verde, tem rúcula, né? Aqui um pezinho de pimenta. E um giro aqui, opa, nosso pé de cajá, tá lotado. Aproveita embaixo também, que é para poder colocar um cheiro verde, uma rúculazinha, né? Esse aqui é um pé de ipê, girando aqui. Temos aqui araçá, temos aqui o pêssego, não deu ainda, mas vai dar. Erva cidreira para o chá. Aqui nosso pé de jabuticaba, dá o ano todo. Olha, dá o ano todo. Aqui é pitanga. Agora a pitanga também enrolada, não tá dando, mas eu quero mostrar para vocês também, bem interessante, é o nosso pé de cacau. Olha aí, a primeira produção do nosso pezinho de cacau. Tá bem bonitinho, tá bem carregado. Né? Então, estou mostrando para vocês porque é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mexer com as plantas. Tá bom? Um abraço a todos. Eu tinha pedido para a gente tentar escolher assim, uma imagem, né, e fazer um registro, né, dessa imagem, né, de maneira que, enfim, que tenha te chamado a atenção. Mas foi bom você fazer dessa forma para a gente poder usar um pouco isso como exercício de possibilidades, né? Digamos que você faça um canal, né, onde você vai dar dicas de jardinagem, de plantio, né, de horta em casa, né, de coisas relacionadas a esse tema, né? Então, de que formas você pode mostrar isso, né? Primeiro que aí nesse universo de coisas, claro que você fez aí uma apresentação geral de tudo que tem no seu espaço, né? Agora, você pode fazer isso de uma forma setorizada, né? Você pode mostrar um dia, né, como é que foi o processo aqui do cacau, aí o outro dia, enfim, cada coisa que você planta ali, ela pode render um conteúdo, né? Seja um conteúdo na hora que você está plantando, seja na hora que você está colhendo, né? E na manutenção, né, das outras, né? Então, seria interessante você estar presente, né? Você aparecer no vídeo, mesmo que você esteja sozinha, e aí fica difícil você mostrar e ao mesmo tempo se mostrar. Então você pode fazer a coisa em 2 etapas, né? Você faz um videozinho, você aparecendo, fazendo uma apresentação, estabelecendo essa relação com o espectador, que é sempre bom, né? O público sempre gosta de estar falando com alguém, né? De ter alguém ali ciceroneando, né? Recebendo ele, né? E ao mesmo tempo estabelecendo essa relação. E aí no final, né? E aí no meio você está mostrando, está falando sobre todos os seus processos. Você pode ao longo do tempo ir fazendo registros, né, de etapas que você considera importantes, né, dentro desse processo aí, para poder depois
colocar isso, né, de uma forma editada lá no canal. Mesmo que você não tenha possibilidade de fazer edição, né, de fazer alguma coisa mais elaborada, você faz um planejamento para que você grave já da maneira como você vai inserir, né? Até mesmo no que diz respeito à câmera, você tem possibilidade, por exemplo, de pausar a gravação no celular, né? Você está gravando, você falando, olha, oi, aqui é Pedrina, você contextualiza o local que você está, o que você vai mostrar, então vamos lá? E aí você pausou aquela gravação, já inverte a posição da câmera, volta a gravar e aí grava o que você iria mostrar, né? Depois novamente pausa e volta para você e você encerra. Então, quer dizer, é uma forma de você editar gravando, né? Para quem teria mais dificuldade de realizar mais esse processo. E dentro da proposta de exercício que eu falei, a gente podia também pensar que assim, você poderia, como você demonstra todo um carinho, todo um amor pelo que você faz com relação, né, a esse plantio, né, e ao resultado que isso está tendo, né, você poderia fazer algumas imagens, buscar ângulos diferentes, né? De repente você se posiciona ali bem embaixo, bem próximo a um vaso daqueles, e aí você busca um ângulo que o fundo fica né, meio desfocado, ou então fica com uma luz assim incidindo. Então, assim, enfim, você viu aquela imagem e achou ela uma imagem bonita, poética, né? Que é como se você estivesse valorizando, né, mais ainda aquela planta, né, aquela frutinha que está dando ali, né? Você está deixando que o público saboreie, se emocione, ache bonito, né? Porque aqui a gente tem um registro do que você fez, né? E o resultado que isso está tendo, né? É um registro assim documental, né? Então imagina uma outra forma de registro desse mesmo assunto, né? Que seria um registro mais poético, né? Um registro onde você poderia estar lá fazendo um passeio por cada uma dessas plantações ali ou buscar planos bonitos, né, de diferentes ângulos, mesmo que seja com o celular, né? Então, assim, só para ter esse exercício sobre o olhar, assim, das diferentes possibilidades que teria. Eu me pego pensando em você com bastante frequência. Muito à minha volta lembra você. A sensação que eu tenho é que faz muito mais tempo que você partiu. E às vezes, sei lá, parece que ainda é aquela última tarde ensolarada aqui em casa. E a gente naquele dengo todo. Você faz falta, avó. A mãe ainda sente a sua partida de um jeito que machuca muito. É um amor tão forte. Você sabe. Eu quebro o gelo e faço piada, mas sozinha no meu canto, ainda dói. Pô, achei maravilhoso, muito bom. Acho que é o tipo da coisa assim que a gente tá, assim, imagino como se você da onde que veio a ideia, né? Imagino que você, por exemplo, estivesse sentada, né, numa sala, num ambiente onde estão esses livros, onde está essa foto, né, onde tem esse som que de repente é o que ela gostava de ouvir, as músicas dela, né, e que de repente aquele olhar para aquela estante te lembrou ela, né, e aí você transformou essa lembrança, né, nesse vídeo, né. Não sei se foi exatamente assim o processo, mas ele, de qualquer maneira, ele transparece isso, né? Por toda a delicadeza, né, a sensibilidade, por essa saudade que realmente passa, né, da forma como você abordou, né?
Acho que o preto e branco combinou também, porque é como se essa ausência de cor, né, significasse uma ausência dela mesma, né, uma ausência da presença dela, né. Então por isso que eu achei bacana também você ter optado por ficar sem cor, né. Então muito legal, muito bacana. É um excelente exemplo assim do que a gente pode produzir buscando esse olhar poético, né? Às vezes na nossa própria casa, alguma imagem, alguma coisa que chame a atenção e de repente você faz com que aquilo se transforme em alguma coisa, né? Mesmo que narrativamente, com o apoio de um texto, como no caso desse vídeo, ou quando as imagens falam por si, né? Só e que a gente não tem um entendimento pelo simples fato do que a gente está vendo, entendeu? Então, muito legal. Então, nada, eu falei o seguinte, falei que eu achei muito bacana, muito bonito, muito sensível, delicado, né? Achei que esse preto e branco tinha combinado, inclusive, né, por transparecer assim, ser a ausência dela, né, deixar as coisas sem cor, né? E que me pareceu ser algo do tipo, você estava, assim, no que diz respeito ao processo, como se você estivesse ali na sala, de repente até pensando em outras coisas, mas de repente seu olho bateu naquela estante onde ficam aqueles livros, onde tem aquela foto, o som onde ela ouvia as músicas dela, e aí te bateu uma lembrança e você traduziu essa lembrança, né, através desse vídeo, né? Não sei se foi exatamente assim que você fez, mas o vídeo passa isso pra gente, né? Tem essa carga de saudade, de delicadeza muito grande. Não, tá ótimo, foi ótimo. Eu acho que é um exercício de olhar assim, que todos podem buscar no seu dia a dia, tentar traduzir emoções, tentar né, ressignificar uma imagem, né, enfim, trazer algum elemento, fazer uma construção que possa enfim, dar algum sentido, né? Alguma imagem que, se não fosse a forma como a gente está filmando ou a forma como a gente está narrando, né? Ela teria um outro significado ou enfim, é uma coisa, um exercício a ser feito sempre que for possível, até mesmo com fotos, né? Esse exercício de vocês olharem para si mesmos, olharem para o universo familiar, né? Selecionar algumas fotos, né? Escanear ou fotografar essas fotos, né? E tentar fazer esse exercício narrativo, né? De dar um movimento nas fotos, ao mesmo tempo em que você insere um texto, insere uma música, né? Então é algo que é interessante de se fazer também. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, né, a partir de tudo isso que a gente falou nas aulas anteriores, sobre os processos, sobre as etapas, né, e a gente pegou o que vocês colocaram como uma lembrança de imagem, né, e nós traduzimos isso numa escaleta de roteiro, né, e fizemos aquela análise técnica e tal. Então, para que a gente fique bem entendido sobre esses processos, né, e ao mesmo tempo para a gente, né, fazer um novo exercício em cima disso, eu queria fazer uma dinâmica onde eu proponho, através aqui deixa eu botar aqui na lista dos participantes, eu tenho aqui, eu vou seguir uma ordem que aparece para mim, tá? Aqui a ordem que aparece para mim
Eu acho que ela está até em ordem alfabética. Eu vou pedir para que um inicie algo e o outro dê continuidade a isso. Não no que diz respeito à história, mas no que diz respeito ao processo de produção e realização daquele conteúdo, né? Então, eu vou começar com o Hamilton, né? E depois vai circular por todo mundo e vai voltar no Hamilton, e a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias até que a obra seja realizada, digamos assim, né, a partir de cada etapa de processo. Então, cada um vai dizer o que seria a próxima etapa, o que teria que fazer a partir daí, qual seria a próxima demanda, tá? Então, vamos lá. Hamilton, gostaria que você primeiro jogasse aí para a gente, sugerisse o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um documentário, vamos fazer um filme, vamos fazer uma websérie, um clipe, o que você sugere que a gente possa fazer para fazer essa dinâmica? Ótimo, então vamos fazer o seguinte, então vamos pegar e vamos contar um documentário com stop motion, vamos fazer isso, né? Vai ser um vídeo, um vídeo para a internet, né? Onde a gente vai pegar uma história que a gente queira, uma história de ficção, que a gente está usando o formato do documentário e a linguagem do stop motion, né? Então, por exemplo, nós temos lá um depoimento, né, de um personagem, então a gente vai estar lá fazendo exatamente como é no documentário. Está lá aquele boneco feito, né, e sentado ali para dando aquele depoimento, né, e aí vão ter outras imagens e acontecimentos que vão estar ilustrando aquilo, mas isso não impede que a gente se utilize de outros recursos, tá? Que a gente possa utilizar recortes de jornal, que a gente possa utilizar ilustração, que a gente possa utilizar outras coisas para contar aquela história, tá? Então, você escolheu o formato, o que a gente vai fazer? Vamos para o próximo. Alessandra. Eu comecei pelo Hamilton, mas era a Alessandra, mas tudo bem. A Alessandra fala, então, dentro dessa proposta, sobre o que a gente vai falar? É um documentário sobre o quê? Pode ser sobre uma pessoa, pode ser sobre um assunto, um fato, um evento, Ótimo, maravilha. O próximo que aparece aqui para mim é o Hans. Hans, o que a gente precisa então para fazer esse documentário? Primeiramente, né, qual é o primeiro passo a partir do momento que a gente já tem definido como a gente vai contar essa história, né, o formato, né, e sobre o que é o filme? Qual é o próximo passo? Então, a gente está fazendo aqui um encadeamento de todo esse processo, né, para poder o filme acontecer, né? Então, a partir do momento que a gente tem o formato definido aí e que a gente tem esse tema do que a gente vai contar, o que você acha que é a próxima etapa agora dentro desse processo de realização desse filme, né? Sim, precisa de um roteiro, primeiramente, né? A gente precisa desenvolver o roteiro, né? E para desenvolver esse roteiro, a gente pode, o que precisa realizar, né? Uma pesquisa, né, sobre o universo desse tema, né? No caso aqui a gente tem um personagem específico, né, que é essa órfã e a história que ela viveu, né, de ter saído e depois sendo devolvida, né, a essa instituição, né? Então a gente pode desenvolver, por exemplo, uma pesquisa não só para se aprofundar realmente na história dela, mas também sobre outras histórias similares, né? Que outras histórias existem de outras pessoas que também passaram por esse mesmo drama, né, digamos assim. De que forma você acha que você pode realizar essa pesquisa? Você não teria que, por exemplo, listar
todas as instituições, né, que abrigam, né, órfãos, e para, por exemplo, ir lá bater um papo, tentar conhecer um pouco das histórias, como é que é esse universo, fazer essa pesquisa de campo, além de fazer uma busca de outros conteúdos. Isso, então é muito importante fazer, conhecer de perto, né, para você vivenciar um pouco desse universo que você vai explorar, né? Feito isso, J, que é o próximo que aparece aqui para mim da lista, depois então dessa pesquisa que foi feita em cima desse tema, né, tanto uma pesquisa de referências de outros conteúdos que abordaram esse tema, quanto essa pesquisa local ali de campo para entender outras histórias, né, entender como é o universo de uma instituição como essa, qual seria o próximo passo? Sim, que itens a gente inclui aí nesse planejamento? Sim, vamos dizer que a gente, nesse planejamento, precisa definir também quem são as pessoas, né, que vão trabalhar no filme, né? A gente precisa dos profissionais que vão desenvolver esses bonecos, né? Os elementos ali que são os que estarão em cena justamente para contar essa história, né? A gente precisa da equipe, né, de quem vai fotografar, né, como é que vai ser pensado, né, a reprodução, né, desse cenário que for pensado ali, né, para se filmar, né, nesse formato, né, do stop motion, né? Então, a partir do momento que nós temos a equipe definida, né, e também já temos o conteúdo já bem avançado na sua pesquisa, né, e no entendimento sobre o que a gente está falando, né, paralelo a essa eleição, né, da equipe que vai trabalhar no projeto, a gente tem o roteiro propriamente, né, sendo desenvolvido, né, sendo escrito, né? E então, a partir do roteiro escrito, né, que foi desenvolvido com a pesquisa realizada, né, e tendo já delineado esse desenho de produção, né, das pessoas que vão fazer, né, e como é que vai ser feito o filme, qual é a próxima etapa a ser feita, Leon? Leon? Não, tranquilo. Tranquilo. Então, nós tivemos a pesquisa, definimos agora quem é que vai fazer, quem é a equipe, né? Quem é o diretor de arte, quem é o fotógrafo, já temos o formato definido, que é contar essa história utilizando esse recurso do stop motion, né? Porque, por exemplo, a gente não quer que esses personagens sejam revelados, sejam expostos, né, sejam mostrados. Então, por isso que a gente vai se utilizar desse formato do stop motion para aquele bonequinho ali representar essa personagem dessa órfã, né, que foi retirada de lá, depois levada de volta, né? Então, temos o roteiro pronto, temos a equipe definida. Qual é o próximo passo?
Maravilha. Isso mesmo, é ótimo fazer esse storyboard, principalmente por se tratar, né, de um trabalho que envolve animação, né, o stop motion, né, para a gente entender também através desse storyboard, porque assim, o storyboard ele vai te mostrar e também mostrar para toda a equipe tudo que está em cena, né? Então, se a gente tem lá nesse storyboard uma definição, um plano em que tem lá um enquadramento de um personagem sendo entrevistado, né? Que outros elementos estão ali em cena, ou ele está sendo entrevistado, né, num fundo neutro, não tem nada, é um fundo preto e tem só o personagem com um foco de luz em cima dele, né? E de que maneira a gente vai ilustrar as situações que vão ser narradas, né, por esse personagem, né? Então isso já vai estar escrito no roteiro, mas a gente entender através do storyboard como vão ser esses quadros, né, dá uma segurança, uma tranquilidade, né, para a equipe de uma maneira geral, que pode trabalhar como se estivesse realmente pintando um quadro, né? Cada quadro está muito bem definido do que vai ter nele, o que vai ser necessário para a realização dele. Então, feito o storyboard, a partir do roteiro, os bonecos, né, estão sendo produzidos. Qual é a próxima etapa, Lia? Certo. Eu não conheço muito bem os processos relacionados à animação, porque eu não trabalho com animação. Mas no caso aqui, se fosse uma animação que não é stop motion, em geral, a partir do roteiro, né, as histórias são desenhadas e o ator que vai inserir a voz, ele insere depois, né? Agora aqui no stop motion, talvez até para a gente poder, seria interessante a gente ter pelo menos um áudio guia, né, do que seria, por exemplo, enfim, tudo o que tem no roteiro ali, né, o depoimento da entrevista, enfim, tudo o que a gente puder gravar como guia, para que a gente tenha até a noção exata da quantidade de tempo, né, de duração daquele plano ali com aquele personagem, com aquele boneco, né, e de maneira que fique o mais próximo possível dessa narrativa a própria mexida de boca ali daquele personagem, né, para que a gente tenha o máximo possível de proximidade, né, de uma situação em que real, né? Então aí acho que a partir do storyboard e a partir desse desenho já pré-estabelecido e das coisas que você falou, a gente acho que seria interessante também gravar esse áudio guia para poder orientar todo esse processo da animação em si e do que precisaria, né, ser feito, né? Pensando como animação ali, onde cada movimento, né, é um frame, é um quadro, né, se fosse no cinema, né, seriam 24 quadros por segundo, mas como a gente está trabalhando com vídeo, né, vamos trabalhar com esse padrão de 30, né, então é como se a gente fizesse, não precisaria a gente fazer os 30 movimentos, né, daquela situação para cada cena, né? Para cada minuto, porque obviamente, ainda mais sendo stop motion, tem momentos, né, que o personagem está parado, né? Ele vai falar só conforme as falas, né? Mas enfim, tem um time de quantidade de interferências que vão ser necessárias naquela mise-en-scène ali do boneco e da posição que ele está, enfim, com relação ao quadro. Então se estabeleceu que nós vamos filmar isso durante 3 dias. Então qual que é na verdade eu falei do áudio guia, mas eu esqueci que como é documentário, a gente não precisa de áudio guia. Na verdade a gente pode ter
a gente tem dois processos aí, que a gente então está pulando um, mas pode fazer ele agora, né, antes de filmar a parte da animação, que seria filmar o documentar, a entrevista, né, a real, né, para que o áudio dela vá ser o áudio do nosso personagem boneco no stop motion. Né? Isso, exatamente. Então o próximo passo agora seria gravar essa entrevista com ela, né? Isso. E aí depois gravaria a parte do boneco, dos bonecos. Ok, depois disso, Viviane, qual seria a próxima etapa? Isso, então a gente tem lá no estúdio, então a gente teria essa montagem desse cenário, né, seria iluminado, né, o diretor de fotografia vai iluminar, né, aquele cenário, né, e obviamente vai ter se fosse com um elenco, né, seria um ensaio, né, mas nesse caso até tem também um ensaio para se entender a mecânica do movimento e tal, enfim, as coisas que são inerentes a esse universo do stop motion, e aí a gente faria a filmagem propriamente dita logo depois, né, de todo esse cenário pronto, né? Então, agora, se a gente, por exemplo, pelo ponto de vista de produção, eu acho que como a gente aqui está se utilizando desse formato, dessa linguagem do stop motion, né, para representar essa personagem até com o intuito de preservá-la, né, a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz as ilustrações, né, que vão representar as situações vividas por essa personagem, né, ou a gente também representa essas situações através do stop motion, né, e com um cenário, né, estabelecido ali e feito, né, que reproduza o ambiente real, né, ou que se faça, né, de uma forma ficcional que não tenha elo com o ambiente real, que foi essa instituição de onde ela saiu e para onde ela retornou, e a casa para onde ela foi, né? Ou a gente se utiliza de uma outra linguagem do desenho, né, que possa ilustrar esses outros momentos ali que ela vai estar falando na narração, ou a gente vai nessa parte utilizar uma filmagem apenas dos ambientes e a narração dela continua, por exemplo, como se fosse uma subjetiva, né? A gente nunca mostrando ela, mas utilizando o ambiente onde ela viveu esse drama. Então, a partir dessa escolha, a gente teria que partir para a etapa seguinte também, que é a produção dessa contextualização daquilo que vai sendo dito na narração dela. E aí, então, feito então nós já temos a parte do personagem gravado, temos a parte de como essa história vai ser ilustrada, definida e gravada, né? Então agora, qual seria a próxima etapa, Alessandra? Isso, então a gente vai agora juntar tudo, né, na edição e inserir, enfim, fazer todo o trabalho de som e de imagem, né, inserindo música, né, trabalhando, né, sempre em prol da melhoria tanto da qualidade quanto da narrativa da imagem, né, e do som, né? Então, passando por esse processo de pós-produção, onde também vão ser inseridos ali os letreiros, enfim, tudo que é inerente à conclusão daquela obra. Obra pronta, e agora? O que a gente faz, Hans? Tá com o filme pronto.
Revisão? Então, não, mas já revisamos, estamos com o filme pronto para lançar, para exibir. E agora, o que a gente faz? Ok, então se esse filme é para uma plataforma, a gente vai postar esse filme lá numa plataforma, né? E a partir do momento que o filme está postado, como é que a gente faz para que ele possa ser visto? J. Isso. Agora, Lia, que tipo de conteúdos a gente pode desenvolver para agregar nesse processo de divulgação do filme? Mas, por exemplo, a gente não só pode ter um trailer do filme, né, em que ele vai ser inserido em todas as plataformas possíveis, como também o projeto pode ter um site, né, onde ele vai reproduzir, espelhar, né, esses conteúdos de vídeo que são colocados nas outras plataformas, mas ele que vai abrigar ali como se fosse o espaço oficial daquela produção, onde tenha informações mais detalhadas, né, de ficha técnica, de processos, né? A gente pode ter um blog onde desde o início, quando o filme está sendo produzido, a gente possa diariamente ir alimentando ali sobre esses processos, porque você já vai preparando o espectador para aquele trabalho, vai despertando a curiosidade dele, né? E ao mesmo tempo que você está fazendo esse trabalho de prévio, né, de despertar a curiosidade, você está também gerando conteúdo, né? E conteúdo leva ao conteúdo, né? Então, às vezes, uma pessoa está fazendo uma pesquisa buscando encontrar algum conteúdo, ela pode não encontrar o filme, mas pode encontrar uma postagem no blog, e aí, através da postagem no blog, ela encontrou o filme, né? Então, no final das contas, você vai ter o filme postado, e junto com o filme, você vai ter, sei lá, 50 outros conteúdos que foram sendo postados tanto durante o processo de realização do filme quanto depois, né? Porque depois, além do trailer, você pode ter lá um making off mostrando como é que foi feito o processo do filme. Você pode chamar pessoas que tiveram envolvimento para bater um papo sobre o filme. A gente pode, através até do blog ou das redes sociais, estimular um debate, uma conversa, uma reflexão sobre o tema que está sendo abordado no filme, né? A gente pode trazer outras histórias que foram surgindo no momento das pesquisas, mas que são conteúdos interessantes para a gente dividir com o espectador. Então, que essa daí é a comunicação indireta, né? Você tem a divulgação direta, que venham ver o filme, assistam no endereço tal, né? Essa é uma divulgação direta. Agora, a divulgação indireta vamos conversar sobre adoção, ou sobre órfãos, ou sobre esse universo. A live hoje sobre o processo de adoção, não sei o quê. E aí, quem está capitaneando essa live, quem está promovendo esse bate-papo, quem está promovendo essas notícias diárias sobre esse universo de tema, o filme, né? É a produção, é o canal, é o espaço que está abrigando esse filme. Então, você está gerando não só a curiosidade para assistir aquela obra, como também está dando para quem já assistiu a oportunidade de estender o trabalho relacionado a esse conteúdo, né, com esse desdobramento, digamos assim, né? Bom, depois disso, mais alguma coisa que a gente precise, que tem ainda a ser feito, Pedrina? Eu pulei você ou você não estava aqui na... Ah, tá.
Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, bom, a gente, alguém quer falar mais alguma coisa do que poderia ser feito a partir daí, de que a gente já foi para o mundo, já está exibindo e ao mesmo tempo está tendo essa divulgação dessas diferentes formas? Então, digamos que se a gente não quisesse fazer, se a gente quisesse também, por exemplo, a partir dessa obra, dar continuidade, né, a um desdobramento do tema em outras obras, né, ao formato, né? Você já tem uma amostragem forte, um produto já realizado para que ele sirva como chamariz para próximos, né, que vão se utilizar dessa mesma linguagem. Então pode ser elaborado um projeto comercial para poder transformar essa obra numa série, né, trazendo outros personagens, né, e aí esse projeto de série pode ser apresentado a canais, né, em editais, enfim, esses são outros desdobramentos possíveis dessa história. Alguém quer falar? Só um parênteses também para entender, assim, como a internet ela muda um pouco a ordem das coisas, quer dizer, ela nos dá uma possibilidade muito mais ampla, né? Uma coisa que antes era apenas um produto, era apenas um filme, ele pode se transformar num empreendimento muito maior do que isso, né? Digamos que a partir desse filme surgiu a ideia, diante do resultado que teve, por conta de todas essas interações que a gente foi promovendo ao longo da feitura do filme e no pós-filme, né, promovendo debates sobre esse tema que é abordado. Então a gente entendeu que a gente criou um público, criou um nicho, e então aquela obra se transformou agora num canal, num espaço de reflexão e de informação sobre esse tema. Agora, para que isso se mantenha vivo sempre, nós não temos mais um filme sobre uma órfã que foi adotada e um belo dia foi devolvida. A gente pode ter, por exemplo, um canal, um site, um blog, todos esses conteúdos agregados, onde a gente tenha esse tema da adoção como mote, né? E aí exatamente, aí você pode ter vários desdobramentos, várias janelas sobre esse tema, né? Vários subprodutos, exatamente. E aí, por exemplo, você eventualmente aquele espaço ele vai se construindo, ele vai crescendo cada vez mais, e aí ele pode ter segmentos diferentes, né? É como se fosse um canal do YouTube quando eu falo canal, na verdade, soma canal mais redes sociais mais site. É um complexo de coisas, né? Não é só o canal, porque ele não funciona sozinho, né? Então, quando você tem o seu complexo de conteúdo montado, né, referente a um tema que surgiu a partir de um filme, né, você ali tem conteúdos de diferentes formatos. Você não vai ter que sempre fazer um filme da mesma forma. Você não vai ter que ser sempre, senão você vai ficar preso, até porque você não vai ter dinheiro para bancar mais outro filme daquele se não houver um patrocínio específico para esse tipo de filme. Não, porque tem coisas que dá para você fazer que não dependem dessa produção toda, né? Se você fidelizou um público, se você se aproveitou de um nicho e você criou um portal de referência para falar de adoção, né, então eventualmente você vai ter entrevista. Digamos que às segundas-feiras vocês fazem uma entrevista. Toda terça-feira vocês fazem uma live. Toda quarta-feira vocês fazem uma videoreportagem sobre alguma instituição, né, contando a história dela. Numa quinta-feira você tem um perfil
com pessoas que passaram por esse processo de adoção também e vão contar as suas histórias. Enfim, então, quer dizer, você começa a criar possibilidades de conteúdos dentro daquele tema, né, que vão... em algum momento, vocês podem desenhar novamente um projeto. Vamos fazer agora uma nova série de ficção com stop motion para contar outras histórias. E aí, como esse canal, esse portal, esse espaço, ele está vivo, diariamente sendo fomentado, é muito mais fácil você ter resultado até comercial. Tanto para você elaborar uma proposta onde você fala, olha, nós queremos fazer uma série assim, assim, assado, para este canal, que já tem um público X, um volume X de interações, e que já teve o resultado a partir do filme anterior, né? Então, tanto alguém pode querer, alguma empresa, ou algum canal, ou algum outro meio pode querer investir naquele projeto, como também o próprio espectador, através de crowdfunding, né, que eles vão querer que aquilo ali continue, né, podem ter, inclusive, tendo também sempre agregando valor a isso, uma campanha de conscientização para uma adoção responsável, por exemplo, né? Enfim, só para a gente enxergar assim como uma pequena coisa às vezes pode se tornar um leque múltiplo de opções, entendeu? De possibilidades. Vou dar até um exemplo em cima do vídeo que a Alessandra enviou, né, sobre a avó dela, né? Digamos que uma pequena iniciativa dessa, né, ela coloque ali nas redes sociais e aquilo, né, tenha uma repercussão grande, todo mundo, né, curte, todo mundo comenta, todo mundo gosta, todo mundo... E aí acaba que ela tem uma ideia de fazer um blog atrelado junto com esse complexo, né, que vai ter o suporte das redes sociais e o YouTube, né, como suporte no que diz respeito aonde o conteúdo vai ser monetizado e vai ser postado, né? Mas aí ela resolve, por exemplo, abrir esse espaço para ser um espaço de memórias, né, das avós, né? E aí ela passa diariamente, a cada dia, contar uma história de que ela vivenciou com a avó dela, né? E aí ela pede para que as pessoas também contem suas histórias ou prestem suas homenagens às suas respectivas avós e avós, né? E aí você, à medida que você vai recebendo esses relatos, vai recebendo esses vídeos, você vai adicionando ali no seu blog, vai adicionando ali no seu canal, e daqui a pouco você tem vira quase que um museu das avós, um museu dos avós, entendeu? Um museu de memórias, né? Então aquilo ganha uma outra possibilidade, porque a gente, quando fala de conteúdo para a internet hoje, a gente tem que estar sempre enxergando os possíveis desdobramentos, as possíveis janelas, as possíveis potências que aquilo pode ter, para que não se encerre simplesmente naquele conteúdo, né? Mas que possa gerar outros também, né?